Salve, salve, meus consagrados! Fabrício na voz, pro Voz Ativa. Diretamente da livraria Castro Alves, eu trago para vocês uma entrevista com uma personalidade incrível. Está conosco hoje o professor Célio Pimentel, historiador, documentarista, uma das figuras mais ilustres da literatura araruamense. Seja bem-vindo, professor. Fabrício, é um prazer muito grande estar com você aqui, trazendo as notícias daqui de Araruama, onde que é necessário a gente estar sempre revitalizando ou então resgatando a nossa cultura, a nossa origem aqui de Araruama. E eu escrevi 2 livros, né? O primeiro foi Estrada de Ferro Maricá, era um trem que saía de Niterói com destino a Cabo Frio. Só que, primeiramente, ele chegou a Araruama em 1913. E aí nós vamos falar um pouco sobre o porquê do trem chegar a Araruama, principalmente por conta dos salineiros, que era a maior produção de sal de nosso estado. Então, era daqui que saiu toda a riqueza no início do século XX. Certo. A cultura do sal foi muito difundida nessa região. Herança portuguesa, esse trabalho, né, artesanal, foi trazida pelos portugueses. Como é que começou essa extração do sal aqui na região, seu Célio? Então, aí já entra o segundo livro. O segundo livro, vou divulgar o livro aqui. Do sal à ferrovia em Araruama. E onde eu falo aqui da primeira Salinas, que é a primeira salina inaugurada em 1895. Ela ficava na entrada de Praia Seca. Na entrada de Praia Seca era a Salina Marrecas. Marrecas. E que hoje até ali tem uma escola municipal. Então, nos anos, pelo menos nos anos 30 e 35, que você falou até de Alves Branco, né? Sim, então, o ano de 1935, existia aqui cerca de 40 salinas só nessa região de Araruama. Só em Araruama? Só em Araruama. Cabo Frio tinha a quantidade dela, de São Pedro tinha outra quantidade. Iguaba não existia, Búzios não existiam, Arraial do Cabo não existia. Então, essas salinas, em Araruama, vieram 2 portugueses que vieram de Alvero em Portugal, que até hoje ainda tem salinas lá. Só que eles utilizam salinas lá como ponto de turismo. É uma coisa, Fabrício, que tem que se trabalhar essa questão do turismo e desenvolver o turismo ecológico, né, cultural, histórico. O senhor veja bem, o senhor está dando tantas informações sobre Salinas, numa região que tem uma história tão forte na conexão com esses colonos portugueses e com tudo que foi sendo construído nessa região. Por que não se pensar num resgate dessa história e de toda essa cultura através de um museu do sal na cidade de Araruama? Não seria interessante trazer todo esse conhecimento, apesar de que muitas salinas já não existem mais. Mas o que sobrou, não seria viável a construção, a ideia de um museu do sal que pudesse já fazer conexão com esse tipo de turismo, né? Existia um projeto, né? E esse projeto, quem alcançou foi São Pedro da Aldeia, e que fizeram o Museu do Sal em São Pedro da Aldeia. Então, em São Pedro da Aldeia já tem um Museu do Sal. Só que não existe salina em São Pedro da Aldeia. O que seria interessante é que nós temos uma salina aqui em Araruama impecável, como se fosse do século passado. Que é a salina, eu não sei o nome da salina, né? Porque mudaram. Mas está em funcionamento, para ser perfeito. O responsável lá que foi de avô foi passando de herança, de pai para filho. E hoje quem faz esse trabalho muito bonito, muito importante, assim, garantindo, né, a permanência da salina, é o Tostão, Hermínio de Carvalho. Ele é uma pessoa muito boa, eu a entrevistei para o livro, esse Estrada de Ferro,
da ferrovia, do sal à ferrovia. Do sal à ferrovia. Não vamos chegar na ferrovia, gente. Vamos primeiro ficar no sal um pouquinho. Aí o Tostão tem lá um espaço... O Tostão ainda está tocando a salina, Está né? tocando a salina e está em perfeita funcionando como funcionava no século passado. Como E foi sim, idealizada essa cultura portuguesa, que o senhor disse que veio de Alveiro, Alveiro. Figueira da Foz, são os municípios que têm eu tenho um amigo que chegou agora de Portugal e ele fez umas fotografias, depois eu vou até passar para você, ajudar você, lá de Alveiro. E as salinas similares às que funcionam aqui. A que funciona aqui no caso. A origem veio de lá, Sim. né? Então veio de lá, os portugueses, os imigrantes, vieram para cá para fazer essa salina. Começou primeiro em Cabo Frio, depois eles vieram se espalhando, né? Inclusive, de Arraial. Inclusive eu conto a história de Praia Seca, aqui no perfil, pode procurar aí que tem a ideia, a origem do nome Praia Seca. Portanto, senhor, quando os portugueses explorando a região de Cabo Frio para cá, encontram aquela região onde hoje está a Praia Seca, aquela faixa que separa lagoa e mar era coberta por pedras de sal, né? E ali eles tiveram a ideia de que naquele local o mar tinha secado, a praia tinha secado. Aí eles falaram, aqui a praia secou. E ficou ali Praia Seca, né? Muito interessante, né? E com certeza eles devem ter vindo de Cabo Frio, passando ali por Arraial e tal, e encontraram essa região muito propícia, né? Eu vou dar os estudos vão embora, né? Então, quem iniciou a colheita do sal, que explorava o sal sem aquele negócio assim, de forma artesanal, foram os índios. Certo. Os índios. Aí os índios conhecia toda a nossa região, né? Eles são os povos originários. Sim. Então eles... Tupinambás. Tupinambás. Inclusive nós temos outra matéria que você tem que fazer, é sobre o sítio arqueológico de Morro Grande. Vou dar um spoiler aqui. Nosso documentário sobre a presença dos Tupinambás em Araruama já está aí em roteirização. Já estamos criando o roteiro e já o documentário sai. Mas nós vamos passar por lá com certeza. Mas os índios, então, são os primeiros a manipular essa questão do sal. E depois os portugueses chegam com uma técnica, né? Vamos assim dizer. Agora vamos colocar a questão da problemática do sal. Certo. Então, os portugueses descobriram o sal aqui, porque eles já tinham o conhecimento. Então, de 1800, vamos falar assim, de 1806, né? 1808, quando chega Dom João aqui, fugido das tropas francesas, né? Aí ele chega aqui, ele descobre o sal. Só que o sal, o pessoal queria explorar o sal para vender. Aí ele não deixou. A pessoa tinha que comprar o sal de Portugal, né? Mas isso aí eu não tenho dados históricos, né, confirmando isso. Tem que desenvolver a pesquisa. Certo. Mas tudo indica que de 1808, digamos assim, até 1870 e pouco, não podia vender. Aí, a partir de 1880, 80 e pouco, 1880 e tal, 87, que começa a surgir a primeira salina que ele deixou explorar. Aí que vieram os imigrantes portugueses a explorar esse território. A explorar o território com tecnologia deles lá, né? Mesmo de forma artesanal. Mas eles começaram a desenvolver aqui e começaram a produzir. Em larga escala. Aí, em 1910, houve uma produção tão grande que ele não sabia como vender o sal. Então, aí entra a ferrovia. Porque a quantidade de sal que começou a se produzir já não conseguia se mais transportar com qualidade. Só com navio, né? Então, aí tinha que ter Era uma roda complicada, né? E uma ferrovia viabilizaria o trajeto. Como era isso aqui? Isso aqui era até 1913, quando chega o trem aqui, o pessoal pegava o sal, levava para Cabo Frio levava para de navio, né? Uma embarcação maior. Uma embarcação maior.
Ou então pegava o Rio São João, pegava-se o Rio São João e chegava na Lagoa de Jortunaíba. Na Lagoa de Jortunaíba já passava o trem que ia para Campos de Niterói. Certo. Então já existia. Fazia ali uma transição, né? Levava-se até a Lagoa e da Lagoa para o trem. Fazia um transporte. Transporte dessa forma. De aquaviário para ferroviário. Isso. Aí você vê como a Lagoa foi importante. Foi importante. Teve sua importância muito grande no século XIX até século XX. No desenvolvimento da cidade. No desenvolvimento. Aí vem a Revolução Industrial, vem, né, tudo isso. Aí vem a navegação a vapor, aí vem a locomotiva. Aí que as tecnologias vão se aperfeiçoando, né, e facilitando esse trajeto. Sim. E isso com certeza trouxe um crescimento econômico muito grande para a cidade. Um crescimento econômico, um crescimento de comunicação, um crescimento diminuiu a distância, né? Sim. Que é de 160 quilômetros do Rio de Janeiro, que era a capital. Então, você vai chegar além pelo trem, vai chegar notícias, sim, vai chegar jornal, começa a chegar jornal, chegar o cinema, que aí eu já entro no cinema porque eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre a inauguração do cinema Cine Recreio Cabo Frio, de 1917. Então a ferrovia, ela traz muito mais do que apenas essa coisa da carga e descarga de mercadorias. O fator que conecta as cidades vai trazer também aproximação de vida social, de notícias, né? O senhor falou do cine que foi inaugurado, o cinema chega a Cabo Frio, conta das ferrovias. Então fala pra gente um pouquinho como é os reflexos, né, geral aí dessa fantástica história das ferrovias na região dos lagos. Essa é um período, né, que a gente começa a trabalhar, eu pelo menos agora estou fazendo minha dissertação de mestrado, vai falar sobre o Cine Recreio Cabo Frio. Cine Recreio Cabo Frio. Esse prédio ainda existe? Pelo menos o prédio? Existe, o prédio existe. Um prédio histórico, né? A gente perde, né? No interior a gente perde muitos patrimônios, muito patrimônio, né? O que era antes, aí já não é mais a mesma coisa. Não está preservado, né? Não, mudou a fachada e tal. Então eu tenho uma foto lá do Cine Antigo. Do Cine Antigo. Então, de 1917 a foto. Aí é outra coisa. Hoje é uma galeria lá, a intervenção, né? E esse cinema é interessante porque ele conta a história da distribuição de filmes para o interior todo, para o estado do Rio como para o Brasil. Então, os primeiros, vou entrar na parte de cinema, mas vou voltar para... Depois a gente volta para a ferrovia, gente. Depois a gente volta para a ferrovia. Então, de que forma? Os filmes vinham da França, vinham da Europa. Porque em 1895 é inaugurado o cinema na França, pelos irmãos Lumière. Então, eles inventaram lá o cinema e aí começaram a exportar para o mundo, né? E chegou aqui no Brasil em 1898, já tem uma primeira filmagem aqui, que se tem notícia, que foi filmado o Pão de Açúcar, um navio chegando no Pão de Açúcar. Então é essa a primeira filmagem no Brasil. Aí voltando para a nossa região, Cabo Frio era o quê? Cabo Frio era uma região que era um território que tinha Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim. Era a sede de toda a região, né? Tudo começou por ali. Era um território só. Era tudo uma coisa só. A vila de Cabo Frio administrava todo esse... Era o território de Cabo Frio. Aí depois que foi emancipando. Aí foi Araruama, foi São Pedro, foi... Certo. Aí tem a história das emancipações. Aí, né... Eu conto no livro aqui. Então, gente, adquire o livro para ter informação. Tá tudo aqui, não dá para contar tudo, né? Aí o cinema chega a Cabo Frio, as pessoas distribuindo o filme, vai para Campos. Aí eles vinham em 1905 e 10, foi quando teve mais força, presença do cinema aqui, eles vinham de trem
por Silva Jardim. De Silva Jardim tinha uma estação de trem em Lagoa de Jurtunaíba, que era a Estação Jurtunaíba, e ali a embarcação pegava e trazia até Cabo Frio para fazer exibição de filme em 1910. A importância cultural que a Lagoa de Juturnaíba na história tem para nos contar hoje, né? Como o cinema chegou em Cabo Frio, a importância de preservar a memória, né, desse lugar. Tão pouco investimento para a Lagoa de Juturnaíba, né? Sim. Embarcações pegavam da ferrovia e levavam os produtos para Cabo Frio. Não era só lata de filme. Era arroz, feijão, sim. carne seca, tudo, enfim, né? Todos os produtos. O sal também fazia esse intercâmbio. A embarcação que levava o sal trazia outra coisa, né? Que o trem, também, força do trem que também trazia e que também voltava de Niterói levando. E do Rio de Janeiro, porque o trem passava por Magé. Sim. E vinha até e ia para Niterói também, e saía o trem, a estrada de ferro Maricá, saía de Neves com destino a Araruama. Então, Araruama, primeira estação Ponte dos Leitos? Primeira estação Ponte dos Leitos. Tem um conteúdo também aí, viu, pessoal? Procura aí que tem. Estação Ponte dos Leitos. Pós-ativa tem o conteúdo. Então, Charles Darwin passou por ali? Charles Darwin passou por ali. Não vamos estender não, senão eu me perco aqui, pô. Só para você saber a importância que Araruama tem no contexto do mundo, gente. Olha aí, Charles Darwin passou pela estação. Vamos lá. Sim, e saindo, né? Aí foi inaugurado esse cinema. Esse cinema existiu até 2014. Eu, inclusive, em 2014, que eu teve um festival de curta-metragem em Cabo Frio, Curta Cabo Frio. Eu até participei com legal, filme iniciativa excelente. Lá. E falta aqui, sabe? Tá faltando. Tá faltando incentivo. Nós tínhamos um cinema aqui, né? Mas foi desativado. O cinema tudo vira igreja, né? Infelizmente. Aí aqui eu conheci o proprietário desse cinema, aqui de Araruama, que virou igreja. Mas antes desse cinema, tinha um outro cinema que era na antiga rua do Banerj, que hoje é a rua do Itaú. Olha ali na esquina isso tinha um aí eu cinema. Não lembro. Ninguém pegou. Se você tem alguma memória, comenta aí. Conheceu o cinema que tinha ali na rua do antigo Banerj, hoje Itaú? E se tiver fotografia... Se tiver fotografia, entre em contato. Isso é preciosíssimo. Então, o cinema tem essa força toda, porque foi uma grande... né, espetáculo para o mundo e para o Brasil, em determinado momento, entre aí 1920 até os dias atuais, só que agora mudou, né? Hoje você está tendo streaming, né? Tá tendo plataformas. O formato mudou. O formato mudou e tem os antigos também que você tem que ir ao cinema. Sim, cinema também. Lá ao cinema. Tem um cinema aqui perto, tem um cinema aqui. No outro prédio do lado aqui. Então a importância que teve a ferrovia no aspecto cultural, tá? Sim. Aí também o jornal, como é que chegava o jornal aqui? Aí eu entrevistei um tempo atrás, eu fiz uma matéria com 100 anos de jornalismo. O primeiro jornal de Araruama foi em 1920. 1920, o primeiro jornal. Lembra o nome? Jornal O Município. O Município. Então, será que ainda existe em algum lugar? Eu tenho fotografia. Eu tenho a fotografia do jornal. Uma amostra no museu não tem aqui, né? Não existe. Tem museu, Araruama não tem museu, infelizmente. Tem um museu que está desativado, né? Agora, eu acho que a pessoa tem que procurar também o tal do centro de memória, né? Centro de memórias. Lá da Casa de Cultura. Casa de Cultura. Será que tem alguma coisa lá desse jornal aí? Desse jornal, eu acredito que não. É o primeiro jornal impresso. Primeiro jornal impresso em Araruama ou é trazido para Araruama? É impresso em Araruama. Tinha uma gráfica, só que a gráfica daquele tempo, né, você imagina como que seja. Né? Então eles tinham uma gráfica e aí faziam os atos da prefeitura, enfim.
Em 20 não tinha prefeitura. Em 20 não tinha Em 20 prefeitura. a prefeitura só vai surgir em 1922. O primeiro prefeito foi Plácido Machon, mas foi bloqueado. Quer dizer, ele teve intervenção do governo federal. E aí só foi existir. Houve uma eleição em 2023 e tomou posse em 2024, que foi o Dr. João Vasconcelos. Tem aí, Casarão dos Vasconcelos, entra aí que tem. Então, o casarão que é ali do Silvio Lamas Vasconcelos, que era uma pessoa muito... Um grande escritor, grande escritor, entusiasta da cidade, da história da cidade. Memorialista, né, da cidade. Ele foi amigo do meu pai. Legal. E tiveram a mesma idade, eram contemporâneos. Contemporâneos. Né? Então, era uma pessoa muito boa, uma pessoa sensacional. Apaixonada pela cidade. Apaixonada pela cidade. Ele escreveu um livro chamado Apontamentos de Araruama, que lá você encontra muitas histórias sobre... Então, foi esse momento. Aí, voltando à questão do jornalismo e a questão também que meu pai falava muito, é que em época de carnaval o trem vinha todo enfeitado e as pessoas que trabalhavam em Niterói, no Rio de Janeiro, vinham para ver as famílias no Natal, vinham em época de feriados, carnaval, vinham para visitar os familiares. O trem promoveu muitos encontros familiares. Aí, já em 50, 55, o trem fazia uma interligação entre Friburgo, que ia até Niterói, um trem de Friburgo ia até Niterói, de lá fazia a baldeação, pegava o trem que vinha para Cabo Frio. Aí vinha todo mundo passar as férias aqui. Aí começou o veranismo, os veranistas, né? Começaram a explorar essa região. Explorar mais a região e começou a surgir o Parque Hotel, a surgir lugares como esse, né? Que virou um grande balneário, porque a nossa região é uma região muito bonita. E aí ficou assim essa frequência maior de pessoas, artistas vieram para cá nos anos 70. Personalidades. O Parque Hotel recebia bastante artistas ali, artistas, né? Diz que Getúlio Vargas fundou o Parque Hotel. Não tem registro fotográfico disso, mas diz os... Olha, pode ser que você encontre na Fundação Getúlio Vargas. Ah, legal. Aí você vai achar alguma coisa. Cabe muita pesquisa. E pesquisa... por isso que eu demanda recurso, ajuda a cultura, gente. Vamos investir em cultura, conhecimento e saberes, né? Então a gente quer fazer as pesquisas. A pesquisa arqueológica aqui dos Tupinambás é um negócio maravilhoso. Eu estive diretor de meio ambiente aqui em Araruama em 2002, 2001, 2002, por aí. E teve uma doutora, a doutora Ângela Buarque, que ela localizou aqui umas urnas Tupinambá, e eu até fotografei isso. Aí tem assim os recursos, né, do sítio arqueológico de Morro Grande. Certo. Isso aqui foi em Morro Grande. Mas lá perto da minha casa, em Bananeiras, também foi encontrado o mesmo... Um objeto similar a esse. Que vou chamar de... Olha, eu não vou lembrar agora não. Mas é um sambaqui. Sambaqui. Um sambaqui, foi encontrado um sambaqui lá também em Bananeiras. E ali na Beira-Rio mesmo, foi encontrado nessa mesma época. Então tem muita coisa para ser pesquisada, mas tudo isso demanda de dinheiro, demanda tempo, de recurso. Interesse também do gestor público. Fundamental. Eu queria aproveitar esse gancho e falar, né, dos livros, é claro, da importância cultural e educacional que um conteúdo desse promove. Primeiro porque você vê, nós estamos falando aqui de história do Brasil, nós estamos falando de períodos históricos, mas também nós estamos falando de história local, de um recorte para a história local, onde a cidade ela passa a ter conexões muito fortes com tudo que aconteceu no Brasil. A nível, nós falamos de cinema, nós falamos de turismo, de jornalismo, né, de economia, de tantas coisas que são recortes, onde a cidade está inserida. Olha aqui, está tudo aqui. Por que a gente não consegue
professor, trazer para esse alunado de hoje, que é tão difícil, né, que não se identifica muito. Eu sou de um tempo que, quando eu vim para Araruama, os jovens iam embora daqui. Na década de 90, eu cheguei aqui jovem e eu via os jovens partindo para o Rio de Janeiro, porque não se tinha uma estrutura educacional, é claro, mas também não se tinha muito apego à terra. As pessoas que geralmente saíam daqui não tinham muita vontade de estar aqui. Tinham isso aqui apenas como lugar de frequência no verão e tal. E eu acho, por que eu estou falando isso? Porque eu acho importante a conexão desse tipo de conteúdo com o alunado, com a juventude local, porque isso cria identidade cultural, isso cria identidade cidadã, onde a pessoa passa a se identificar com o seu território e criar vínculos com ele, a ponto de ter, quanto orgulho da minha cidade, olha quanta coisa legal tem aqui, como eu posso produzir, né, baseado nisso, as vocações naturais da cidade. A gente vai perdendo muita coisa, né? Então eu acho que... O que você está falando, eu fui lançar esse livro no André Gomes. Um colégio. Colégio Municipal, certo. André Gomes. Aí lá o diretor, meu amigo, conheço ele há muito tempo, né? E aí eu fui lançar o livro lá, tinha mais ou menos 100 pessoas. Lançar, tipo, falar sobre o livro, né? No dia do tal. Aí eu falei para eles, e até eu escrevi aqui também um artigo, né? Uma página aqui, né? Falando sobre a vinda que fala sobre Dom Pedro II, quando Dom Pedro II passou por aqui, e quando a princesa Isabel, com o marido dela, o Conde D, passou por aqui para Araruama. Dormiu ali onde você chama de Casa de Caridade. Ali era o palácio que o Barão de Monte Belo fez para receber a Princesa Isabel. A Princesa Isabel. Tá no conteúdo aí, procura que tem. Casa de Caridade. Aí, não é Casa de Caridade. Segundo Dr. Silvio, sim. Ele falava para mim, sério, teve uma festa ali, porque a família dele é tradicional. Sim. Teve uma festa ali que teve um baile muito bonito e recebeu a realeza aqui de Araruama naquela época e tal, ali no palacete do Barão de Monte Belo. Mas aí eu voltando aqui falando, eu disse assim, olha, eu queria dizer para vocês que essa rua aqui que se chama Encantado era a antiga estrada Niterói-Paraty. Essa estrada Paraty, o Dom Pedro II passou por aqui em 1848. Olha aí, Araruama. E a Princesa Isabel passou aqui em 1868. Foi o ano que ela passou aqui nessa rua. Aí o pessoal, os alunos, as pessoas... Impressionante, ficou assim assustado. Aí virei para eles que eu sou, né, minha família toda daqui, meu avô nasceu ali em Bananeira, minha mãe nasceu ali, meu pai já nasceu aqui perto da igreja. Aí eu tô falando meu pai, se estivesse vivo, estava fazendo 102 anos esse ano, né? Então, falou que né, aí eu perguntei para eles, e eu queria saber quantas pessoas são aqui de Bananeiras, ou de Araruama. Aí, levantaram 2 pessoas. 2 pessoas. A maioria hoje, Araruama hoje é gente totalmente que veio de outros lugares. São imigrantes, vieram ou de Campos, ou de Caxias, enfim, de vários lugares, São Gonçalo, né? E isso aí é interessante porque a identidade Você perde essa coisa da identidade local, a identidade cultural, a identidade da cidadania, né? Essa relação com o seu território. Baseado nisso, eu sempre propus, fica aí o recadinho, eu já propus isso para pessoas da prefeitura, da gestão atual inclusive, chegou aí, eu sempre propus, eu sou um entusiasta das nossas memórias, eu sempre propus um tipo de educação paralela, vamos assim dizer, complementar, melhor dizendo, complementar a grade curricular, uma educação patrimonial, inclusive está prevista na LDB, uma educação patrimonial, que visa justamente isso, criar esse sentimento
de pertencimento, né? Valorizando a história de cada local, no nosso caso o município de Araruama. Por que não? Por que não termos pessoas como o senhor, um historiador, pesquisador, gente, de Araruama, que fala sobre Araruama e conecta Araruama com a história geral do Brasil, com todo tipo. Olha, esses livros dialogam com todo tipo de manifestação cultural e de informação. O livro dialoga com o cinema, o livro dialoga com a economia, o livro dialoga com facilidade com a cultura, né? Por que não termos um projeto via Secretaria de Educação de educação patrimonial para os alunos da rede municipal? Eu e o Célio estamos aqui dispostos a promover um projeto desse tipo. Abre a porta que a gente vai levar para você um projeto. Viu? O prefeito atual e o futuro gestor, sei lá quem será, tá aí, ó, a proposta de um projeto de educação patrimonial. Aqui tem conteúdo aberto e capacidade para fazer. Não duvide, porque tem. É só abrir a porta que a gente faz. Olha, esse papo é um papo sem fim e eu fico muito grato de recebê-lo aqui. Muita informação nas redes dos vídeos grandes, no Instagram, no Facebook. Vai estar tudo aí à sua disposição. Satisfação, seu Célio. Prazer muito grande, Fabrício. Estamos firmes aí nos trabalhos pela cultura, pela educação. Fabrício na voz, com o historiador Célio de Araruama. Salve.